Valéria, uma motorista de aplicativo grávida de 8 meses, enfrenta noites intermináveis nas ruas da cidade, equilibrando o cansaço físico com a necessidade de garantir o futuro de seu bebê. Mas em uma noite envolta em névoa e silêncio, o inesperado acontece. Um estranho ferido cruza seu caminho, trazendo consigo mistério, perigo e decisões difíceis. Entre o instinto de autopreservação e o impulso de ajudar, ela faz uma escolha que transforma sua vida. Quem é ele? O que ele esconde? E por que parecia tão desesperado? O que começa como um simples gesto de compaixão, logo se desdobra em eventos que testarão sua coragem e mudarão seu destino. As ruas da cidade ainda estavam desertas naquele início de madrugada. O ronco constante do motor do carro de Valéria preenchia o silêncio entre os poucos semáforos piscantes. A névoa de julho pairava sobre as calçadas, envolvendo as luzes em um brilho fantasmagórico. Dentro do carro, Valéria ajustava a posição no banco, tentando aliviar a pressão nas costas. O cansaço era inevitável. 8 meses de gravidez não combinavam com longas horas ao volante, mas a realidade exigia sacrifícios. Valéria inspirou fundo, sentindo o peso das decisões que a haviam trazido até ali. Dirigir à noite era mais do que um trabalho. Era um espelho da vida que construía com as próprias mãos. Nos últimos 2 anos, ela conheceu todo tipo de passageiro. Grupos de amigos bêbados tropeçando nas próprias pernas às 3 da manhã, pais desesperados tentando alcançar voos, empresários cheirando a álcool e remorso. Cada um deixava uma marca, um fragmento de história que se misturava à sua própria narrativa. Mas naquela noite, Valéria não pensava nos passageiros. Sua atenção estava dividida entre as ruas vazias e a vida que crescia dentro dela. Uma mão pousou sobre a barriga arredondada enquanto ela sussurrava, como se o bebê pudesse entender. Só mais algumas horas, meu amor. Depois vamos para casa. Uma resposta imediata veio em forma de um chute suave que trouxe um sorriso aos seus lábios cansados. Apesar de tudo, aquele pequeno ser era sua âncora, a razão para enfrentar os dias e as noites. A imagem de casa a confortava, embora trouxesse memórias difíceis. Fred, seu gato tigrado, provavelmente estava esparramado no travesseiro, ronronando alto, como sempre fazia ao sentir a presença dela. Valéria se apegava ao carinho simples do animal, porque ele era a única constante em um mundo que desmoronara poucos meses antes. Aquela lembrança ainda era dolorosa. 5 meses atrás, ela subiu as escadas de seu apartamento com o coração acelerado de expectativa. O jantar estava pronto, a mesa cuidadosamente arrumada e um pequeno par de sapatinhos embrulhado em papel prateado esperava pacientemente pelo momento certo. Valéria acreditava que aquele seria o início de um novo capítulo, um momento de celebração e amor. Vamos ter um bebê, amor. Ela sorriu empurrando o pacote na direção de Marcos. No entanto, a reação dele não foi a que ela esperava. O rosto dele perdeu a cor, e o silêncio que se seguiu parecia sufocante. A emoção que ela sentira minutos antes rapidamente deu lugar a uma sensação crescente de desconforto. Quando Marcos finalmente abriu a boca, as palavras que saíram mudaram sua vida para sempre. Jéssica também está grávida. Do meu filho. 3 meses de gestação. Jéssica. A secretária que ele insistira ser apenas uma amiga. Valéria sentiu o mundo desabar sob seus pés, enquanto as velas do jantar queimavam lentamente. As perguntas vieram, uma após a outra, mas as respostas importavam menos do que o vazio que se formava em seu peito. Marcos partiu em uma semana, levando consigo o que restava da conta conjunta e deixando Valéria sozinha para enfrentar o futuro. De volta ao presente, o som dos pneus no asfalto trouxe Valéria de volta à realidade. O cansaço pesava, mas a determinação era maior. A frase que ela repetia quase como um mantra ecoou novamente. As contas não se pagam sozinhas. Cada quilômetro rodado, cada passageiro atendido, era um passo para garantir que seu filho teria o mínimo de estabilidade ao chegar ao mundo. Ela olhou para a barriga novamente, como se prometesse à criança que nada seria capaz de derrubá-los. O turno da noite também tinha seus perigos. Valéria aprendera a ler as pessoas
antes mesmo de elas entrarem no carro. Pequenos sinais, o jeito como seguravam a bolsa, o olhar furtivo para os lados, o tom de voz hesitante ao confirmar o destino, eram suficientes para decidir se valia a pena aceitar uma corrida. Com o tempo, ela desenvolveu um sexto sentido para problemas, o que a ajudava a evitar situações arriscadas. A névoa parecia mais densa, enquanto Valéria cruzava uma rua quase deserta. Ela ajustou o retrovisor, observando a rua atrás de si, como fazia por hábito. Suas costas doíam mais a cada curva, e ela sabia que o corpo estava pedindo descanso, mas ainda havia corridas a fazer e desistir não era uma opção. Apesar do desconforto físico, algo em Valéria continuava firme, quase inquebrável. Era a força de quem havia sobrevivido ao abandono, às incertezas e às noites solitárias. Era a força de quem escolheu enfrentar o medo e seguir em frente. Enquanto ela dirigia, os faróis cortavam a escuridão como uma promessa de que amanhã chegaria. Valéria sabia que os desafios não terminariam com o nascimento do bebê. Na verdade, eles apenas começariam. Mas, pela primeira vez em meses, ela sentiu uma fagulha de esperança. A vida seguia seu curso e ela estava determinada a estar no controle. A madrugada avançava como um rio calmo, com suas ruas silenciosas e vazias. A névoa de julho criava um manto de mistério sobre a cidade, enquanto Valéria guiava o carro pela via principal do centro. O relógio no painel marcava 23h43 e a exaustão começava a pesar. Sua mente vagava, entrecortada pelos movimentos do bebê em sua barriga. O pequeno parecia estar dançando, como se desafiasse o desconforto que ela sentia. Valéria acariciou o ventre e murmurou com uma voz suave: "Quase lá, meu amor." De repente, algo diferente chamou sua atenção. Na beira da estrada, uma figura solitária emergiu da neblina como um fantasma. Valéria apertou os olhos, tentando enxergar melhor. O homem caminhava com dificuldade, tropeçando a cada passo e segurava o braço direito contra o peito. Mesmo à distância, a maneira como ele se movia sugeria que estava machucado. Ela diminuiu a velocidade instintivamente, mas a lógica logo tentou falar mais alto. Não era seguro parar naquela situação. Era tarde, ela estava grávida e sozinha. No entanto, enquanto passava pelo homem, seu olhar captou mais detalhes. Suas roupas, outrora caras, estavam em farrapos encharcadas pela garoa fina. O cabelo escuro grudava em sua testa e manchas escuras que pareciam ser sangue marcavam a manga de sua camisa. O coração de Valéria acelerou. "Não hoje", ela sussurrou para si mesma, tentando convencer-se a seguir em frente. Mas algo na cena a impediu de continuar. O homem cambaleou para a calçada e olhou para trás, com os olhos arregalados de medo. Naquele instante, o som de um motor ao longe ficou mais audível. Um carro avançava rápido, sua presença cortando a quietude da rua. Valéria apertou o volante, sentindo o dilema ferver dentro dela. Deixar aquele homem ali seria mais seguro para ela e para o bebê. Ele poderia estar em apuros, mas também poderia trazer problemas para dentro de seu carro. Ainda assim, a maneira como ele olhava em volta desesperado, como um animal encurralado, fez seu coração doer. Ela sabia o que deveria fazer, mesmo que seu corpo inteiro estivesse pedindo o contrário. Encostou o carro e abaixou levemente a janela. "Você está bem? Precisa de ajuda?" Sua voz saiu firme, mas com um tom de preocupação evidente. O homem virou-se abruptamente, com os olhos assustados como os de alguém que acabara de escapar de um pesadelo. "Eu só preciso chegar a um lugar seguro", respondeu ofegante. Valéria percebeu que o som do motor se aproximava mais. O carro estava quase virando a esquina. O instinto de proteção a dominou. Sem pensar muito, destravou as portas e fez um gesto com a cabeça. "Entre, eu te levo ao hospital." O estranho não hesitou. Entrou no banco de trás com um movimento desajeitado e Valéria acelerou antes que o outro carro aparecesse. Ela viu pelo retrovisor os faróis brilharem atrás deles. O veículo perseguidor ganhava velocidade. "Eles ainda estão vindo", o homem murmurou abaixando-se no banco, como se tentasse desaparecer. "Obrigado. A maioria não teria parado." Valéria não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na estrada,
enquanto ela fazia curvas rápidas por ruas que conhecia como a palma da mão. "Segure-se", avisou, virando bruscamente à direita. Os pneus chiaram contra o asfalto. "Quem são eles?", ela perguntou, ainda focada em despistar os perseguidores. "Pessoas perigosas", respondeu ele, sua voz carregada de pânico. "Por favor, mais rápido. Eles vão nos pegar." O som do motor atrás ficava mais alto, e Valéria sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. As mãos apertaram o volante, os olhos escaneando as opções à frente. Um estacionamento abandonado apareceu à esquerda. Era a saída que ela precisava. Sem avisar, Valéria virou bruscamente e dirigiu por baixo de um portão parcialmente fechado. O metal raspou contra o teto do carro, mas ela não parou. Quando olhou pelo retrovisor novamente, o outro veículo havia freado, incapaz de segui-los. A escuridão do estacionamento os envolveu como um cobertor. Ela respirou fundo, as mãos ainda tremendo. O estranho no banco de trás olhou para ela incrédulo. "Como você fez isso?" "2 anos desviando de passageiros bêbados que tentam fugir sem pagar", ela respondeu com uma leve ironia. "Nunca pensei que essa habilidade seria útil para salvar a minha vida e a de outra pessoa." O homem tentou sorrir, mas a dor em seu braço parecia intensa. Ele finalmente notou o desconforto de Valéria. "Você está grávida. Me desculpe. Coloquei vocês 2 em perigo." Valéria lançou um olhar pelo espelho retrovisor. Às vezes, o maior risco é não fazer nada. A tensão no carro começou a diminuir, mas Valéria sabia que aquela noite estava longe de terminar. O estacionamento abandonado permanecia silencioso, com exceção do som da respiração ofegante de Valéria e do estranho no banco de trás. O ambiente, envolto na escuridão, oferecia uma pausa momentânea. Valéria mantinha as mãos no volante, tentando conter o tremor que percorria seu corpo. Seu coração ainda batia acelerado, como se quisesse saltar do peito. A adrenalina da perseguição começava a se dissipar, deixando espaço para o cansaço e o peso da realidade. "Você está segura agora?" O homem quebrou o silêncio, sua voz hesitante, quase como se tivesse medo de incomodá-la. Valéria lançou um olhar pelo retrovisor. Ele ainda segurava o braço contra o peito, e sua expressão estava marcada pela dor. Mesmo assim, havia um brilho de alívio em seus olhos, como se por um breve momento ele tivesse encontrado refúgio. "Por enquanto, sim", ela respondeu, ajustando sua postura no banco. "Mas precisamos tirar você daqui. Não dá para ficar parado por muito tempo." O homem assentiu lentamente, mas não disse mais nada. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, deixando o silêncio se prolongar entre eles. Valéria percebeu que seu olhar vagava pelas sombras do estacionamento, como se buscasse algo que só ele entendia. Ela ponderou se deveria pressioná-lo por respostas, mas optou por não insistir. As pessoas que ela encontrava em seu trabalho sempre traziam histórias, algumas mais pesadas do que outras. Nem todas precisavam ser compartilhadas. "Meu nome é Valéria", disse ela, quebrando o silêncio mais uma vez. Sua voz era tranquila, mas carregava uma nota de firmeza. "E você?" Ele hesitou antes de responder, como se estivesse avaliando se deveria confiar nela. "Jonas", murmurou, desviando o olhar para o chão do carro. "Obrigado por ter parado. A maioria das pessoas não teria feito isso." Valéria soltou uma risada curta, sem muito humor. "A maioria das pessoas tem medo do que não entende. Não culpo ninguém por querer proteger a própria pele." Ela olhou para ele pelo retrovisor, notando como seus olhos eram jovens, mas carregavam um peso incomum para alguém daquela idade. "Mas eu já vi demais nessa vida para ignorar alguém que claramente precisa de ajuda." Jonas ergueu os olhos para encontrar os dela no espelho. Por um momento, sua expressão suavizou, como se as palavras dela tivessem tocado algo profundo. "Você tem coragem", disse ele, quase como um sussurro. "E honestamente, eu nem sei como agradecer por isso." Valéria deu um leve sorriso, mas sua mente estava alerta. Havia perguntas martelando em sua cabeça, e ela sabia que precisava de respostas antes de tomar qualquer decisão sobre o que fazer a seguir. "Jonas, quem eram aqueles caras que estavam atrás de você? Por que estavam te perseguindo?" Ele respirou fundo, inclinando-se para a frente no banco traseiro.
A dor em seu braço fez com que ele franzisse a testa, mas ele não tentou disfarçar. Eu não posso entrar em muitos detalhes, mas digamos que eles não eram pessoas que você quer por perto. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Valéria estreitou os olhos, analisando cada palavra. Era uma explicação vaga, mas o tom de voz dele era genuíno. Ainda assim, não parecia contar tudo. Isso não é muito específico, comentou. Se eu vou continuar ajudando você, preciso saber o que estou enfrentando. Jonas passou a mão pelos cabelos molhados, deixando escapar um suspiro pesado. Eu entendo, mas quanto menos você souber, mais segura estará. Eles não podem te machucar se acharem que você é só uma motorista que não sabia de nada. Valéria apertou os lábios, sentindo a frustração crescer. Ela odiava ser mantida no escuro, especialmente em uma situação que colocava sua vida e a do bebê em risco. No entanto, havia algo no tom dele que a fez recuar. Jonas não estava tentando ser evasivo por malícia. Parecia estar tentando protegê-la. O silêncio voltou a preencher o carro, interrompido apenas pelo som distante de uma sirene. Valéria percebeu que eles precisavam agir rápido. Tudo bem, Jonas. Vou te levar ao hospital. Você está ferido e eles podem ajudar. Ele hesitou, mas finalmente assentiu. Tudo bem. Mas, Valéria... Ele a encarou pelo retrovisor, seu olhar mais firme do que antes. Se algo acontecer comigo, só quero que saiba que o que você fez esta noite vai além do que você pode imaginar. As palavras pairaram no ar, pesadas e enigmáticas. Valéria sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não respondeu. Ao invés disso, girou a chave na ignição e guiou o carro para fora do estacionamento. O som dos pneus contra o asfalto cortou o silêncio da madrugada, enquanto ela seguia em direção ao hospital. Valéria estacionou o carro em frente à entrada de emergência do hospital, as mãos ainda firmes no volante. A luz branca e fria das lâmpadas do estacionamento destacava a movimentação de paramédicos e pacientes entrando e saindo. Jonas, no banco de trás, olhou para ela com uma mistura de gratidão e cansaço. "Você tem certeza de que estará bem aqui?" perguntou Valéria, inclinando-se para olhar pelo retrovisor. Sua voz estava firme, mas uma ponta de preocupação transparecia. Jonas assentiu, segurando o braço machucado. "Você já fez mais do que qualquer pessoa faria, Valéria. Não sei como te agradecer." Ela soltou um suspiro e destravou as portas. Jonas hesitou antes de abrir a porta. Quando saiu, virou-se para encará-la uma última vez. A neblina da madrugada fazia o ar parecer mais pesado, mas os olhos dele estavam claros e cheios de sinceridade. "Muito obrigado." Ele sorriu, um sorriso tímido e cansado, antes de entrar no hospital. Valéria ficou no carro por um momento, observando a figura de Jonas desaparecer pelas portas automáticas. As palavras dele ecoavam em sua mente, mas ela não tinha energia para decifrá-las. Estava exausta. Tudo o que queria era voltar para casa. Dirigiu devagar pelas ruas agora mais desertas, sentindo o peso do cansaço se acumular nos ombros. Sua mente vagava entre os eventos da noite, a segurança de Jonas e o constante lembrete do bebê se movendo em sua barriga. Ao chegar ao pequeno prédio onde morava, Valéria estacionou na vaga habitual. Fred deveria estar deitado no travesseiro esperando por ela. Pensar no gato trouxe um raro sorriso ao seu rosto. Ela pegou sua bolsa, fechou o carro e subiu as escadas com passos lentos. Ao abrir a porta de seu apartamento, o ar familiar a envolveu como um cobertor. A sala era modesta, mas acolhedora, com móveis simples e uma manta jogada sobre o sofá. Fred, como esperado, estava no travesseiro. Ele levantou a cabeça preguiçosamente e a recebeu com um ronronar baixo. "Oi, companheiro", murmurou, acariciando o pelo macio dele. Foi uma noite longa. Ela deixou a bolsa na mesa e foi até a cozinha, onde pegou um copo d'água. Enquanto bebia, recostou-se contra o balcão, os olhos fixos em um ponto qualquer na parede. Os eventos da noite ainda estavam frescos, mas a exaustão os tornava quase irreais. Quem eram aqueles homens perseguindo Jonas? E por que ele parecia tão grato por algo que para ela
fora apenas um impulso de humanidade. Valéria terminou o copo d'água e apagou as luzes. Deitou-se na cama com Fred ao lado, ronronando baixinho. Enquanto o som suave do gato preenchia o quarto, ela fechou os olhos. O futuro ainda era incerto, mas naquele momento, ela se permitiu um breve descanso. O amanhecer chegou de forma estranha para Valéria. A claridade atravessava as frestas da cortina, mas ela mal notava. A mente ainda estava presa aos acontecimentos da noite anterior. Mesmo exausta, o sono vinha e ia em fragmentos. Quando finalmente conseguiu cochilar, um som incomum a despertou abruptamente. Não era o habitual miado de Fred, seu gato tigrado, pedindo comida. Era um rugido distante, como motores de carros pesados se aproximando. Valéria se sentou na cama, o coração disparado. Fred, normalmente preguiçoso e indiferente, estava de pé no travesseiro, com o pelo arrepiado e os olhos fixos na janela. Ela afastou a cortina com cuidado e viu algo que a deixou imóvel. Uma fila de carros SUVs pretos e reluzentes ocupava a rua em frente à sua casa. Eles pareciam deslocados ali, no bairro simples e modesto onde morava. Homens saíam dos veículos com precisão, usando ternos escuros e fones de ouvido. Moviam-se de forma organizada, montando o que parecia um perímetro ao redor da residência. A visão deixou Valéria sem ar. Ela tentou raciocinar, enquanto os movimentos cuidadosos daqueles homens pareciam se desenrolar em câmera lenta. Quem eram? O que queriam? Sua mente voltou imediatamente para Jonas, o passageiro que ela ajudara. Será que ele havia trazido problemas maiores para sua vida? Antes que pudesse concluir seus pensamentos, o som da campainha ecoou pela casa. Valéria respirou fundo, tentando controlar o medo que começava a tomar conta. Olhando pelo olho mágico da porta, viu 3 homens parados no pequeno alpendre. 2 estavam de terno, com postura firme e olhares atentos. O terceiro era Jonas. Ela hesitou, mas ao notar que ele parecia bem melhor do que na noite anterior, abriu a porta, ainda que com as mãos trêmulas. Valéria, Jonas disse, com um tom que misturava alívio e gratidão. Ele estava diferente. Usava um terno impecável, o cabelo estava limpo e alinhado, e não havia sinais do homem ferido e desesperado que entrara em seu carro poucas horas antes. Ela olhou para ele com desconfiança, os braços cruzados. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Antes que Jonas pudesse responder, um dos homens ao lado dele interveio. Bom dia, senhora. Meu nome é James, chefe de segurança da família Klein. Este é o Sr. Klein, pai de Jonas. Valéria sentiu o mundo girar por um momento. A família Klein era uma das mais ricas da cidade, donos de um império empresarial que dominava diversos setores. Senhora, gostaríamos de conversar com você. Jonas começou a explicar. Sofri um sequestro. Eles me mantiveram em cativeiro por 3 dias. Eram profissionais, impiedosos. Ontem à noite, enquanto me transferiam para outro local, consegui escapar em um posto de gasolina. Foi aí que você me encontrou. Valéria ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Tudo fazia mais sentido agora, mas a presença daqueles homens e o que isso significava a deixava inquieta. James continuou a explicação. Os homens que estavam atrás de Jonas foram capturados pouco depois de você deixá-lo no hospital. Seu raciocínio rápido, além de salvar a vida dele, também ajudou a prender uma quadrilha perigosa que já estava em nosso radar. Valéria piscou, surpresa. Ela sabia que sua decisão de ajudar tinha sido arriscada, mas nunca imaginou que tivesse tido um impacto tão grande. Nesse momento, o Sr. Klein, que até então permanecera em silêncio, estendeu um envelope em direção a Valéria. Isso é uma pequena demonstração de nossa gratidão. Você foi além do que qualquer pessoa teria feito, especialmente nas circunstâncias em que está. Ela olhou para o envelope hesitante. Quando abriu, viu um cheque cujo valor a deixou sem palavras. Eu não posso aceitar isso, balbuciou, olhando para o Sr. Klein e depois para Jonas. É pouco comparado ao que você fez por minha família, disse o Sr. Klein, com um sorriso gentil. Considere isso um investimento no futuro do seu filho. Nenhuma mãe deve carregar sozinha o peso de cuidar de uma criança. As palavras tocaram fundo em Valéria. Por meses,
Ela lutara sozinha, acreditando que estava por conta própria. Aquele gesto era mais do que uma recompensa. Era uma mão estendida em um momento em que ela achava que não havia mais saída. Jonas finalmente se pronunciou. O que você fez ontem vai muito além do que você imagina. Você não apenas me salvou, você nos deu esperança. Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Fred, como se entendesse o peso da situação, pulou no colo de Jonas, arrancando uma risada suave dele. Pela primeira vez em meses, Valéria sentiu que o peso em seus ombros começava a se dissipar. Enquanto os Klein saíam, deixando promessas de apoio, Valéria se permitiu um momento para respirar. Pela janela, ela viu os SUVs sumirem ao longe. O mundo parecia mais leve, e pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que tudo ficaria bem. O silêncio da casa parecia mais profundo naquela manhã. Depois que a comitiva dos Klein deixou a rua, Valéria ficou parada junto à janela por alguns minutos, observando o vazio. O envelope com o cheque repousava na mesa da sala, ao lado do cartão de visitas que o Sr. Klein lhe entregara. Era como se os objetos fossem irreais, símbolos de uma mudança que ela ainda não conseguia assimilar completamente. Fred se enrolava em seus pés, ronronando, enquanto ela tentava organizar os pensamentos. A vida de Valéria havia mudado em poucas horas. Tudo o que ela conhecia, as longas noites dirigindo, os desafios solitários de uma gravidez inesperada, a constante sensação de que estava lutando sozinha contra o mundo, parecia distante. O que acontecera na última noite não era apenas extraordinário, mas também revelador. Mostrava que atos de coragem, mesmo nos momentos mais difíceis, podiam transformar vidas, incluindo a sua própria. Com um suspiro profundo, ela caminhou até a mesa e pegou o cheque. Seus dedos traçaram o papel, sentindo a textura lisa e o peso simbólico que ele carregava. O valor escrito ali era suficiente para mudar completamente sua situação. Ela poderia pagar o restante do aluguel, quitar dívidas acumuladas e, pela primeira vez em meses, preparar a chegada de seu bebê sem o constante medo do futuro. O pensamento trouxe lágrimas aos seus olhos. Mas Valéria não era do tipo que aceitava algo sem questionar. O que os Klein haviam lhe dado era mais do que dinheiro. Era um gesto de confiança, um reconhecimento de sua humanidade e coragem. Isso significava muito mais para ela do que qualquer cifra no mundo. Fred pulou na mesa, atraído pelo envelope, e começou a empurrá-lo com o focinho. Valéria riu, secando as lágrimas rapidamente. "Parece que você está aprovando, hein?" disse, acariciando o gato. Ele respondeu com mais ronronados, como se quisesse tranquilizá-la. Enquanto se preparava para guardar o cheque em segurança, algo a fez parar. O cartão de visitas dos Klein ainda estava na mesa, brilhando sob a luz do sol que entrava pela janela. Ela o pegou e leu as palavras mais uma vez. Família Klein, sempre ao seu dispor. O nome e o número do Sr. Klein estavam ali, acompanhados por um endereço. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que ela não conseguia ignorar. Seria esse o início de algo maior? Uma oportunidade de realmente reconstruir sua vida? Valéria sabia que precisava tomar decisões rapidamente. O bebê estava há poucas semanas de nascer, e sua prioridade era garantir um futuro estável para ele. No entanto, a oferta dos Klein parecia ir além da recompensa financeira. Havia algo nos olhos de Jonas e na voz de seu pai que transmitia uma promessa genuína. Eles realmente queriam ajudar. Alguns dias depois, Valéria estava descansando na sala, observando o sol subir lentamente no horizonte. Fred estava ao seu lado, enrolado em um canto. Por volta do meio-dia, uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Valéria se levantou, o coração acelerado. Por um momento, temeu que fosse mais uma surpresa inesperada. Mas ao abrir a porta, encontrou uma jovem mulher com um uniforme discreto e um sorriso caloroso. "Bom dia, Sra. Valéria", disse a visitante, estendendo uma pasta de couro. "Meu nome é Maria. Fui enviada pela família Klein. Eles pediram que eu entregasse isso a você." Valéria aceitou a pasta, surpresa. Antes que pudesse fazer mais perguntas, Maria continuou,
Eles queriam garantir que você tivesse tudo o que precisa. Dentro da pasta há informações sobre assistência médica, suporte financeiro e, caso deseje, um contato para oportunidades de trabalho que se alinhem com suas habilidades. A jovem se despediu com um sorriso, deixando Valéria com a pasta nas mãos. Ao abrir, encontrou uma série de documentos organizados com precisão. Os Klein não haviam apenas cumprido sua promessa, mas também se certificaram de que ela tivesse todas as ferramentas para recomeçar. O alívio tomou conta de Valéria enquanto lia cada detalhe. Era como se um peso monumental estivesse sendo retirado de seus ombros. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir a gratidão que a inundava. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. Havia pessoas dispostas a ajudá-la a seguir em frente. À medida que o dia avançava, Valéria começou a planejar os próximos passos. Guardou o cheque com cuidado, sabendo que cada decisão dali em diante seria feita com responsabilidade. O bebê em sua barriga chutou levemente, como se estivesse aprovando as escolhas da mãe. Valéria sorriu e acariciou o ventre, sentindo a confiança crescer dentro dela. O passado podia ter sido difícil, mas o futuro agora parecia cheio de possibilidades, e isso, para ela, era o maior presente de todos. Se você gostou dessa história, conte pra gente. Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Suas reflexões enriquecem nossa comunidade. Muito obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima narrativa exposta.